Bom, a vida estava muito corrida, então eu resolvi desacelerar. E relembrando das minhas férias de infância, eu decidi que o melhor lugar para mim ir era para casa da minha avó. Essa senhorinha simpática dos cabelos brancos, parecendo um cotonete. E na esperança de fugir desse clima frio, eu fui arrumar as minhas coisas para ir pra casa dela. Já dentro do ônibus, era possível ver a paisagem que persegue a cidade onde eu moro. E por mais que por aqui tenham dias ensolarados, essa é a visão que nós temos em boa parte do ano. Névoa, frio e um céu cinza. O que para muitos pode até nem ser um problema, até porque é um climinha bem aconchegante para você ficar dentro de casa, né? Mas para quem tá querendo fugir desse tipo de cenário, é angustiante. E foi por isso que eu decidi sair. E foram 2 horas de ônibus, eu não tava mais aguentando. Mas no final tudo valeu a pena, porque eu sei que quando eu terminasse o meu trajeto, eu ia ter alguém me esperando, de uma forma especial. Alguém que já fazia tempo que eu não via e que muita saudade eu guardava. E aquele momento era o momento de matar essa saudade. E tendo eu chego na casa da minha avó, era hora de descansar para o próximo dia. E num piscar de olhos, já havia amanhecido. Tava tudo calmo, silencioso, mais devagar, mais tranquilo. Um clima diferente, sabe? A temperatura também tava mais alta. Tava tudo diferente. E bom, já tava na hora de sair. Para tirar minha mente da correria da cidade grande, minha avó decidiu me levar para uma pequena aventura. E ela me levou para subir o Morro do Paranambuco. E olha, de cima dele, a vista que você tem pro mar é incrível.
eu mesmo fiquei boquiaberto com o que eu consegui ver lá de cima. Acima desse morro existem duas pedras que estão lado a lado. E foi uma das coisas mais indescritíveis que eu já vi na minha vida, por mais simples que seja. Quando eu vi elas de perto, eu vi que até uma coisa pequena como duas pedras ainda fazem um ser como nós, seres humanos, se sentir pequeno. A caminhada no morro foi boa, mas a gente teve que tirar um tempo para descansar. Mas a nossa aventura não parou por aí. Eu e minha avó, a gente continuou e fomos visitar algumas praias ali da região. Uma delas era a Praia dos Sonhos e a outra Mulheres e Areia. Duas praias lindíssimas, com ótimos visuais. Bom, eu amei me banhar na água delas. Antes de seguirmos para as praias, passamos pela gruta e pela passagem que leva até a Cama de Anchieta, que é um lugar histórico e que guarda muitas belezas. Inclusive, eu consegui ótimos visuais daquele lugar maravilhoso. E depois de toda essa aventura, era hora de ir para casa.
E pelo visual, dá pra perceber que o clima fechou. O tempo tava cinza. E, bom, eu e minha avó a gente acabou tomando um banho d'água. Mas isso era só um prólogo do que tava por vir. E ia dar uma desbalanceada na minha viagem. Mas já era hora de dormir, porque o dia seguinte era outro. O dia amanheceu bonito, contradizendo as minhas expectativas diante do clima do dia anterior. E bom, eu tava esperançoso que o clima fosse continuar assim. O sol radiante, sabe? Aquela coisa bonita, bem interior, sabe? Mas foi questão de tempo pra o clima de repente mudar. O céu ficou cinza, a chuva começou a cair. E bom, o que eu tive, né, de entretenimento naquele dia, para poder, né, distrair a mente, foi brincar com os animais da casa da minha avó. O que eu não posso mentir, eu tenho que de fato admitir. Foi bem divertido, sabe? Lá é um ambiente bem acolhedor e, bom, os animais ajudam bastante nisso. Eles são bem divertidinhos. Mas eu não posso deixar de ressaltar que o meu dia foi praticamente inteiramente dentro de casa, o que me deu um tempo pra pensar e avaliar a situação, sabe? Eu pude experienciar um pouco da calmaria e a falta do que realmente fazer, sabe, sem ter que estar naquela correria. Eu fiquei mais apreciando o ambiente, as coisas da casa, os objetos, tudo em geral, o cenário o qual eu estava inserido naquele momento. Que era calmo, era tranquilo e era de fato acolhedor. Bom, basicamente uma casa de vó, né? Não tem muito o que estender sobre o assunto, mas as imagens, a minha própria fala já diz muito sobre o assunto. E era algo que eu tava sentindo falta mesmo. Era algo que eu realmente estava precisando. E foi o que eu consegui. E calmamente eu fui pro meu terceiro dia de viagem. Bom, dessa vez eu não tive nenhuma esperança de que o dia ia amanhecer lindo, radiante, com um sol brilhante. Eu sabia que o dia ia ser de chuva. Então, eu tirei aquele tempo para refletir, para analisar todas as coisas e eu relembrei que eu possuía algumas lentes, sabe? E eu comecei a experimentar. E foi por meio dessa experimentação que eu tive o vislumbre de um mundo totalmente diferente. Um mundo calmo, pequeno, mas ainda assim muito radiante. E foi lindo o que eu consegui adquirir, o que eu consegui pegar pra mim como experiência daquele momento. E eu deixo pra você, espectador, a visão que eu tive naquele dia. E tenho que admitir, foi algo belo, muito bonito. Foi uma experiência única daquele momento, que eu admito que eu só conseguiria com a calmaria que eu tive para poder executar.
E assim, mais um dia se foi. Bora pro próximo. E mais um dia cinzento se inicia. E hoje eu tive outra ótima ideia, junto das lentes. Assim, a ideia foi boa pra mim. Eu não sei muito se o gato gostou, mas eu passei o dia perseguindo o gato da minha avó e gravando imagens dele como se, sei lá, eu estivesse acompanhando o dia dele. Foi divertidinho, sabe? Mas eu não sei se ele gostou muito não. Foi muito divertido encher o saco do gato da minha avó, mas a minha viagem continuou. Só que o vídeo acabou ficando meio longo, então eu vou ter que deixar pra segunda parte, né? Então, até lá.